Olá, eu sou Matheus Medeiros. E eu sou o Leandro Chaves, e hoje falaremos das 5 maiores pandemias do mundo. A peste bubônica. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, chegou a aterrorizar grande parte da Europa dos anos 1346 a 1353, matando 75 milhões de pessoas, quase um terço da população da época. Após o fim da fase aguda no século XIV, ocorreram outras infecções ao longo da história, até o fim da Idade Moderna. Diversos historiadores acreditam que a peste negra surgiu nos meados da Ásia Central, porém existem inúmeras teorias sobre o local específico onde a doença surgiu. A mais aceita entre os historiadores que foi na China, sempre tem que ser na China. Como era a vida das pessoas durante a peste negra? A doença espalhou-se por cidades e pelo campo. Grandes centros urbanos, locais inteiros foram devastados. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando os que adoeciam para deixá-los morrer. Em algumas ocasiões, os doentes eram executados. O grande escritor italiano Giovanni Boccaccio, o nome difícil, presenciou a peste negra com seus próprios olhos e deixou diversos relatos no seu livro do que ele viu. Ele falou no seu livro dos sintomas, do grau de contágio da doença, mas também abordou diversos outros assuntos sobre a disseminação da peste naquela época. Boccaccio também falou das diferentes reações que as pessoas tiveram no período de crise da doença. Ele relatou que muitos procuraram isolamento, tentando manter qualquer tipo de contato com pessoas, sobretudo as que estavam infectadas pela doença. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes com corpos dos mortos não devia mais acontecer. Com isso, os doentes eram isolados e o contato com eles era limitado àqueles que realizavam seus tratamentos médicos. Foi daí que surgiu a tão famosa máscara com o bico de ave, onde era botado uma ponta de aromatizante para assim eles não cheirar o ar impuro que estava no recinto. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, que se proliferavam com facilidade tanto nas cidades como nos vilarejos menores, em razão das condições precárias de higiene. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, através de espirros ou tosse. A cólera. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal, direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Frequentemente, a infecção é assintomática ou causa diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. A cólera é causada pela ação da toxina liberada por dois sorogrupos, específico da bactéria Vibrio cholerae, ou nomezinho difícil, sorogrupos O1 e O139. A toxina se liga às paredes intestinais, alterando o fluxo normal de sódio e cloreto do organismo. Essa alteração faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, o que provoca diarreia aquosa, desidratação e perda de fluidos e sais minerais importantes para o corpo. A transmissão da cólera ocorre por via fecal, ou seja, ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pela contaminação pessoa a pessoa. A maioria das pessoas infectadas pela cólera leva de 2 a 5 dias para manifestar os primeiros sintomas, ou são assintomáticas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, todos os anos há de 1,4 a 4,3 milhões de casos de cólera e de 28 mil a 142 mil mortos no mundo devido à doença. Os principais sintomas da cólera eram diarreia, náuseas, vômitos e irritabilidade. A gripe espanhola. Até hoje, as histórias ainda não têm evidência concreta sobre onde a doença surgiu. Apesar disso, existem diversas teorias que podem ajudar-nos a visualizar o local exato do surgimento da doença. As principais ideias levantadas por grandes estudiosos do assunto apontam 3 lugares específicos onde provavelmente surgiu a doença: Estados Unidos, Reino Unido e China. A atuação da gripe espanhola deu-se em 3 fases, que tiveram atuação no período de março de 1918 a maio de 1919. Dessas 3 ondas, a segunda, que se iniciou em agosto de 1918, foi a pior delas, porque o vírus mostrou sua maior capacidade de transmissão, além de ter causado mais mortes.
Foi na segunda onda que a gripe chegou em continentes como a Ásia, a África e as Américas Central e do Sul. O Brasil foi um dos países afetados durante a segunda leva. Nesse momento, a gripe espanhola já podia ser definida como uma pandemia. Lembrando bem a pandemia que nós passou agora recentemente, né? Pois havia se espalhado em grandes escalas. A gripe espanhola também foi uma doença mortal e a medicina da época não tinha resposta para combatê-la como tem hoje em dia. À medida que a gripe ia disseminando-se, a recomendação médica era evitar aglomerações, ficar em casa e entre outras coisas que nós estamos vivenciando hoje em dia. Principais sintomas. Os sintomas eram caracterizados como de uma gripe comum, como febre, tosse, coriza e dor no corpo. A segunda onda, como mencionada, ficou marcada pela grande mortalidade do vírus. Houve casos que pessoas que morreram em apenas 2 dias após manifestarem os sintomas. A medicina da época não tinha resposta para explicar a doença ainda, e os médicos não sabiam o que causava a doença, pois a tecnologia da época era muito primitiva, não é igual a tecnologia que nós temos hoje em dia. Diversos sistemas de saúde ficaram abarrotados de pessoas. Com isso, foi necessário improvisar hospitais e leitos para atender os pacientes. Voluntários foram convocados para auxiliar no tratamento de diversos pacientes que estavam contaminados com o vírus. Com o pouco conhecimento da época, os médicos procuraram realizar o tratamento de muitos pacientes na base da aspirina, porém, o excesso de aspirina no corpo era nocivo para o corpo humano. Lembrando que na época não existia um antibiótico. O antibiótico só foi criado em 1928. O que era possível então era realizar medidas preventivas, o que incluía o isolamento social. Assim, muitos lugares adotaram medidas como fechamento de escola, de comércio e proibição de eventos, muito parecido com o que nós estamos vivenciando hoje em dia. Em todo o mundo, as estatísticas tradicionais apontam que a gripe espanhola foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas. Algumas estatísticas falam em até 100 milhões de mortos e acreditam que um terço da população mundial tenha contraído a doença. Como se originou? Na maioria das vezes, os porcos eram infectados por cepas de influenza. O que é influenza? Influenza é sua gripe comum que você tem, ligeiramente diferente daquelas que infectam pessoas. Essas cepas muito raramente se propagam para as pessoas, e quando isto acontece, raramente se disseminam entre as pessoas. Os sinais e sintomas e as complicações da influenza pandêmica pelo H1N1 de 2009 lembra bastante o da influenza comum. Embora a ocorrência de náusea, vômito e diarreia possam ser mais comum, os sintomas constantemente são leves, porém pode se agravar, provocando pneumonia ou insuficiência respiratória e etc. O novo vírus da gripe suína foi inicialmente chamado de vírus da gripe suína H1N1, uma combinação dos vírus influenza suína, aviária e humana, que são facilmente transmitidas de uma pessoa para outra. A infecção não é adquirida pela ingestão de carne de porco e muito raramente é adquirida pelo contato com porcos infectados. O tratamento da gripe suína se concentra principalmente no alívio dos sintomas. Fármacos antivirais diminuem ligeiramente a duração da febre. A gravidade dos sintomas e o tempo para retornar às atividades normais são de 1 a 2 dias após o início dos sintomas. Essa recomendação baseia-se em dados que sugerem que o tratamento precoce pode evitar complicações em pacientes de maior risco. A varíola. A varíola é uma doença infecciosa que é considerada como erradicada há muito tempo pela Organização Mundial de Saúde, OMS, desde os meados dos anos 80. A OMS considera a varíola uma das doenças mais devastadoras de toda a história, e o diagnóstico rápido dessa condição aumenta as chances de sobrevivência do paciente. O vírus da varíola é o Optons vírus, não sei falar esse nome, é um nomezinho difícil. É uma doença com capacidade de levar o paciente a óbito. Caso isso não aconteça, o paciente pode ficar cego e ter marcas de bolha característica da varíola por todo o corpo. A transmissão da varíola acontece por meio do contato com o vírus, ou seja, por meio do contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus ou objetos que permaneceram a uma pessoa com varíola. O vírus pode sobreviver por até 24 horas em objetos que tiveram contato com pessoas infectadas. Os sintomas da varíola são bastante similares a de uma gripe comum. Inclui, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pustulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, incluindo em locais como mucosa nasal e a mucosa da boca.
Como tratar a varíola? A varíola não tem cura e os tratamentos existentes somente adivinham os sintomas da doença, sem a possibilidade de matar o vírus e impedir.